Bismillahirrahmanirrahim. Recitamos os versículos 152 ao 157 do capítulo 6, Surat al-An'am, capítulo dos rebanhos. Quem consegue ler em árabe, abra o Alcorão Sagrado, página 149, no Alcorão Árabe, e vamos recitar juntos. Recitação em árabe com explicação e tradução em português. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Nesse versículo 152, ainda estamos falando sobre 10 mandamentos no Alcorão Sagrado. No versículo 151, na sessão anterior, falamos sobre 5 mandamentos e agora vamos falar sobre o resto. E não vos aproximeis das riquezas do órfão, a não ser da melhor maneira, até que ele atinja sua força plena. Então, vocês sabem, 5 mandamentos anteriores, não seja idólatra, né? Não deixa para Deus um parceiro, não mata, e وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, seja benevolente para com os pais e os outros. E agora o sexto mandamento no Alcorão Sagrado. Vocês sabem, 10 mandamentos existem no judaísmo, no cristianismo, monoteísmo do Abraão. As religiões abrâmicas têm isso com algumas diferenças em detalhes. Sexto quer dizer sobre a riqueza dos órfãos. Isso é muito importante. Especialmente na época do profeta, várias guerras. Órfão que perdeu o pai e agora você está adotando, você é responsável. Ele herdou dinheiro, a riqueza do seu pai falecido. Você não pode vender, pegar dinheiro dele ou vender para, não sei, seus parentes, porque você é responsável desse órfão. E ele é criança, aí vende para um parente, um amigo seu, em um preço mais baixo. Não. Então, não vos aproximeis das riquezas do órfão, a não ser da melhor maneira. Se for melhor maneira, daí tudo bem. Aqui, por exemplo, não sei, nos nossos países, às vezes no Irã, no Líbano, o pai dele faleceu, tem dinheiro no banco, mas agora o preço da moeda do país está baixando. Vamos comprar, não sei, ouro, vamos comprar um terreno para ele, vamos comprar um dólar para ele. Se você está pensando bem para esse órfão, se for melhor maneira para ele, daí não tem problema. Mas se você está pensando em uma maneira que você, um amigo, um parente seu ganhe, não dá. Hatta yablugha ashudda, até que ele atinja sua força plena, daí você dá a riqueza dele para ele, devolve para ele. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, e completar aí a medida e o peso com equidade, justiça. Você quer medir um tecido, por exemplo, para vender, ou você quer pesar a balança antiga também, né, bem sensível. Não era como hoje, bem exato, né? Daí sempre coloca um pouco mais para baixar esse lado
Isso é muito importante. Você que está vendendo um terreno, tem que medir bem. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. Equidade e justiça. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Não impomos a ninguém senão o que é de sua capacidade. Mas por que Deus falou isso agora? Porque quando está falando sobre al-kail ou al-mizan, quando você quer medir, você quer pesar, tem que medir, tem que pesar bem, é muito difícil. Esse assunto é muito difícil, especialmente na época que não tinha essa balança exata, né? Então, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Deus não impõe a ninguém senão de sua capacidade, porque você não é capaz, você não tem capacidade, não tem esse tipo de balança para pesar bem, então Deus perdoa. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. E quando falardes, sede justos, ainda que se trata de parente. Alguém te chamou para testemunhar, tem que testemunhar pela justiça. Não pode defender de um lado porque ele é seu parente, ele é seu amigo. Perguntaram para você, por exemplo, fulano, seu sobrinho, seu primo pediu casamento da minha filha, mas a minha filha é religiosa. Eu quero saber se você é religioso. Que você, por exemplo, Hajj, conhece seu primo, conhece seu sobrinho. Eu quero saber, ele é pessoa correta? Ele é pessoa religiosa? Não. Daí você me enganar, falar mentira, não ser justo só para defender do seu parente ou do seu amigo. Não. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. فَعْدِلُوا, fala justo. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Mesmo que for seu parente. Então, sexto mandamento, direito do órfão, a riqueza do órfão. Sétimo, medir e, na verdade, pesar pela equidade e justiça. E oitavo, a justiça na sua fala. E nono mandamento, e sede fiéis ao pacto de Allah, eis o que Ele vos recomenda para meditardes. Seja fiel no pacto de Deus. Você firma um pacto de Deus, tem que ser fiel. Pacto pode ser um pacto, a partir de hoje eu juro por Deus, eu firmo um pacto com Deus para fazer oração de sexta-feira toda semana na mesquita. Você tem que cumprir. Na verdade, quando você faz shahada, essa testemunha, você já fez um pacto com Deus. Você já tem que cumprir todas as ordens de Deus. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. E agora, último mandamento. E por certo, esta é a minha senda reta. Então, seguia e não sigais os outros caminhos, pois vos separariam de seu caminho. Eis o que Ele vos recomenda para serdes piedosos. Não se desvia da senda reta do caminho certo de Deus. Você já fez shahada? Já entrou na religião? Não pode se desviar, fica firme nesse caminho e obedeça a Allah. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلكم بلقاء ربهم يؤمنون. Em seguida, concederamos a Moisés o livro,
como complemento de nossa graça para com aquele que bem faz, e como aclaração de todas as coisas e como orientação e misericórdia para eles crerem no deparar de seu Senhor. Estava falando sobre 10 mandamentos e agora está falando sobre o livro de Moisés, que trouxe orientação e aclaração de todas as coisas, misericórdia. Quer dizer que na religião de Moisés, no livro dele, Torá, também existia esses 10 mandamentos, como no Evangelho, livro de Jesus. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. E este, ao Corão Sagrado, e este é um livro que fizemos descer, bendito, segui-o, então, e sede piedosos, na esperança de obterdes misericórdia. Esse livro também é um livro divino. Foi descido de Deus para vocês como Torá e Evangelho. Então, vocês têm que seguir esse livro como seguiam os outros livros dos outros profetas. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. Mas Deus já tinha mandado outro livro, Torá e depois Evangelho. Por que Deus fez descer outro livro, o Corão Sagrado? Profeta, responda e fala isso para idólatras da época. Fizemos-lo descer para não dizerdes, apenas fora descido o livro sobre 2 facções, apenas foram descidos para 2 facções, quer dizer, Torá para judeus e Evangelho para cristãos. Antes de nós, e por certo estávamos desatentos a seu estudo. Para você não dizer isso, a gente estava desatenta. A gente não sabia que você está ensinando esses estudos, porque você não tem livro e a gente não tem sabedoria dos outros livros. Para você não falar isso, Allah subhanahu wa ta'ala fez descer um livro específico para vocês. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Ou para não dizerdes, se houvesse descido o livro sobre nós, haveríamos sido mais bem guiados que eles. Para você não dizer isso, Allah subhanahu wa ta'ala fez descer ao Corão Sagrado. Com efeito, chegou-vos então de vosso Senhor evidência e orientação e misericórdia. E quem mais injusto que aquele que desmente? Os sinais de Allah e dele se aparta. Recompensaremos os que se apartam de nossos sinais com o pior castigo. Por quê? Porque deles se apartavam. Allah subhanahu wa ta'ala mandou outro livro para vocês, porque sabia que vocês vão reclamar e vão dizer, a gente não tinha livro, a gente não tinha sabedoria, então não podemos te seguir. Sabia disso, mandou esse livro com evidência, orientação, misericórdia, e ainda vocês estão negando esse Alcorão, não estão seguindo a religião e não estão obedecendo a Deus. Então terá um castigo. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma صل على محمد وآل محمد